tava virado. Agora foi. Não apareceu aqui na frente. Não apareceu. Apareceu agora? Bota aqui também. Eu acho que vai. Tá dando dispositivo. Ué, mas aqui tá dando que tem... Conectado sem internet. Tá ao vivo nos dois, tá vendo? Mas eu não consegui pegar. O teu tá funcionando pelo Léo? Sim, eu tô fazendo live nos dois já. Então mete bronca. Conforme a galera for entrando... Eu acho que tá pelo... Não tá pra eu vi já, obrigado. Esperando um pouquinho pra galera entrar. Só tem uma pessoa agora, não tem ninguém. Câmera no Instagram não quer focar. Focou. Enfim. Pra alguém. Não dá. Não tá entrando... O teu computador não tá entrando. Tá dando conectado sem internet. Vai lá no Anos Visual, né? Vou ficar por lá mesmo. Tá bom, vai. Vou começar. Hoje a gente vai falar do versículo 32. Semana passada a gente não pôde ter, a gente teve um evento aqui e acabou não conseguindo fazer a live do Salmo 119, mas essa semana, daí no fim dessa semana a gente não teve a do Sermão do Monte. Mas vamos embora. Sempre que der a gente vai estar aí. Tentando aprender junto. O versículo de hoje, ele tem uma, já adiantando algumas coisas, ele tem uma inconsistência, digamos assim, em algumas traduções, que tem umas traduções bem diferentes uma das outras. Pelo menos quando a gente para pra analisar só em português, né? Só o que as palavras em si dizem. A gente precisa ir atrás do significado, do que quis dizer, para poder entender qual é a ligação das duas maneiras de traduzir que tem, né? Na verdade, a grande maioria traduz de um jeito, mas as mais antigas traduzem de outro jeito, e daí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Já tem bastante gente online, quer dizer, relativamente bastante gente. Então, vou começar aqui. Basicamente, as traduções mais novas, mais recentes, elas falam o seguinte: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. E elas vão seguir toda essa mesma linha. Falar sobre buscar os mandamentos, percorrer os mandamentos, ou me apressar em obedecer os mandamentos. E a segunda parte vai falar sobre quando Deus dá entendimento, né? Quando aumentas meu entendimento, deres mais entendimento, ou assim tu me darás mais entendimento. A NTLH é um pouquinho diferente na maneira de expressar, mas todas elas usam mandamentos e entendimento. A primeira parte do versículo fala sobre obedecer os mandamentos, buscar os mandamentos, e a segunda parte sobre Deus nos dar mais entendimento. As versões mais antigas, e aqui eu peguei o exemplo da Ara, fala: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Então é bem diferente, porque as outras falam quando me deres mais entendimento, e essa fala quando me alegrares o coração. Então tem uma diferença bastante notável. Quando eu parei pra analisar os dois assim, eu fiquei até um pouco confuso. Decidi dar uma olhada mais a fundo do porque é uma diferença tão grande, né, entre os significados dessas duas. Alegrar o coração e dar mais entendimento não tem nenhuma ligação em si, né? A José deu oi, a avó deu oi também. Isso é tudo no... Tem que
Eu não tava prestando atenção aqui, já teve mais oi não no Facebook. Eu não sei, o meu dá pau. Mas basicamente, a gente pode tentar buscar o significado por trás, né? De dar mais entendimento e por que que isso está associado de alguma forma com alegrar o coração ou aumentar o entendimento do coração. Que é basicamente o que a gente vai falar, né? Sobre a maneira com que Deus usa para guardar o conhecimento e o entendimento no nosso coração. Isso a gente viu no versículo 11, quando ele fala: guardarei tua palavra no meu... Não, guardarei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, se eu não me engano é isso. Guardei tua palavra, é isso. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui eu acho que ele tá fazendo uma pequena referência a isso, entendeu? O entendimento aqui, ele tá se remetendo justamente a esse guardar o conhecimento no coração. Entender não só racionalmente, não um entendimento puramente racional, mas um entendimento de coração mesmo. A gente até conversou sobre quando a gente estudou o versículo 11, né, de guardar o coração, saber decor e tudo mais, as ligações que tem isso tudo, que é bem interessante a gente entender, porque eu acho que o versículo 11 nos ajuda bastante a entender essa diferencinha que tem entre as traduções mais antigas, que falam sobre alegrar o coração, e as mais novas, que falam sobre dar mais entendimento. Não são tão diferentes quando a gente consegue entender o contexto do Salmo 119 em si, apesar de terem significados bem diferentes quando a gente só para analisar no português. As duas frases são bem diferentes. Mas no contexto ele acaba não sendo, porque fala justamente sobre esse entendimento de coração. O Sama chegou aí já dando boa noite para vocês. Hoje é o encerramento da letra Dalet. A gente estava conversando semana passada, a gente já está na quarta letra, e é o encerramento hoje da quarta letra. A partir da semana que vem a gente vai estar na letra seguinte, que eu não me lembro qual é. Eu vou até olhar aqui. A gente está na letra Dalet, que é a quarta letra. A próxima letra é a letra Re. Acho que é isso. Acho que é assim que se pronuncia. É um H e um E com um acento circunflexo. Então deve ser Re. Ou E. Vai ser muito legal. Eu espero que não fale tanto sobre dependência, porque quem está acompanhando toda a letra Dalet percebe que a gente sempre acaba voltando para o mesmo assunto, que é a maneira com que o salmista dependia da palavra e que a gente tem se recusado a depender da palavra. Estamos na letra Dali. É isso aí, estamos na letra Dali. Vamos dar então, né? Tem uma frase do Spurgeon no livro, o Salmo 119, o Alfabeto de Ouro, que eu achei muito interessante a gente colocar aqui justamente por causa dessa diferença de versões que fala sobre entendimento e sobre coração. Ela nos dá uma maneira de ler o entendimento diferente. Por quê? Porque as novas traduções elas falam sobre entendimento puramente e as antigas falam de coração puramente. E o Spurgeon, ele não tinha versões mais recentes, então as versões dele falavam sobre coração. E justamente sobre isso, ele fala justamente sobre isso. É engraçado porque no estudo dele ele foca no fato do salmista estar falando sobre o coração e não sobre entendimento de raciocínio. Isso é legal da gente parar pra pensar, porque provavelmente o salmista realmente não estava falando sobre raciocínio e conhecimento humano de uma maneira humana, né? Então isso é importante pra gente, de uma forma que a gente consegue entender que mesmo quando a gente usa a palavra entendimento nesse versículo, a gente não pode se reter ao conhecimento humano ou à capacidade humana de entendimento. A frase do Spurgeon é a seguinte: uma das maiores carências de nossa época é que a cabeça é mais levada em conta do que o coração, e que os homens se dispõem muito mais a aprender do que a amar, ainda que de forma alguma levem solicitude em ambas as direções. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: na época dele, isso há bastante tempo, 200, 300 anos mais ou menos, 200 eu acho,
os homens eram muito mais focados no raciocínio do que no amor. Eles estavam muito mais dispostos a aprender do que a amar. Embora eles não colocassem amor nem no aprendizado. Eles não tinham solicitude, eles não tinham empenho nem interesse, eles não faziam por amor. Eles não se entregavam de verdade ao que eles estavam fazendo. Mas que eles não aprendiam por amor e eles não amavam por amor. Eles faziam tudo de uma maneira mecânica e super racional. E isso é uma crítica do Spurgeon ao tempo dele. E a gente tem problemas bem parecidos, né, nesse sentido. Principalmente a gente vendo agora que fala sobre entendimento esse salmo. E aí eu quero puxar um outro fator que nos leva a pensar também que não é... que o salmista não está falando sobre um conhecimento e um entendimento de maneira humana. É justamente porque esse versículo tem duas partes. A primeira parte fala sobre ele e a segunda parte não fala sobre ele. Por mais que trate dele, né, sobre o entendimento dele, não está falando sobre algo que ele faz. O ativo na segunda frase, na segunda parte da frase é Deus, né? Quando me deres mais entendimento, então quem dá o entendimento é Deus. Nessa segunda parte, a pessoa ativa nesse trabalho é Deus, e não o salmista. Então, aqui a gente entende que realmente ele não está falando sobre uma racionalidade humana. Se a gente usar só o coração, a gente não tá falando de pura razão, a gente não está falando de pura emoção também. Quando a gente coloca o coração ali, a gente não pode estar falando de pura emoção. Quando a gente usa entendimento, a gente não pode estar falando de pura razão. É um entender de coração e um sentir racional. É uma coisa que realmente é uma dádiva de Deus. Tanto que ele fala aqui que Deus dá um entendimento para ele. É um entendimento que não pode vir de nossos estudos, que não pode vir do nosso aprendizado, mas que vem do amor a Deus. E aqui ele coloca na dependência dele, ele se coloca como uma pessoa que, para se colocar nesse caminho, para percorrer esse caminho, ele precisa que primeiro Deus dê esse entendimento para ele, que Deus aumente o entendimento dele, que alegre o coração dele, né? Que incentive, que coloque o coração dele em funcionamento em relação a esses mandamentos. Boa noite. A galera tá dando boa noite pra mãe, ó. A mãe tá famosa. Todo mundo dá boa noite, a galera fica quieta. A mãe deu boa noite, todo mundo respondeu. Bonitinho. Ela também tá onde no Instagram. Não, mas ela tá. Parece que ela tá pra mim aqui também. Tá assistindo em todas as redes sociais também. Tá. Isso aqui. Eu fui ver onde é que eu tava no estudo e já li até as próximas partes. Quer dizer, já falei do que eu deveria ler agora. Aqui a gente vê que o salmista está com uma confiança reestruturada, né? Aqui, no aspecto mais técnico dessa letra Dalet, a gente tem essa confiança reconstruída. No começo desses trechos, desse trecho do Dalet, ele fala que ele está apegado ao pó, então ele vai declarar uma dependência a Deus de uma maneira muito deprimida, se colocando para baixo e tentando buscar a Deus, reconhecendo a dependência dele de Deus. E ao longo desse trecho, desses 8 versículos da letra Dalet, vai tendo essa evolução. Ele vai conseguindo se encontrar com Deus pouco a pouco, e ele não deixa de declarar essa dependência, mas a maneira com que ele declara essa dependência é diferente. A gente vê no começo, no primeiro versículo, ele falando que estava pegado ao pó e por isso estava pedindo ajuda, e na semana passada, não, né, na semana retrasada, que era o versículo passado, a gente viu que ele fala que ele se apegou à palavra de Deus. Então tu já tem uma evolução, tu já tem essa evolução do salmista em relação ao relacionamento dele com Deus de fato. Sua capacidade de buscar a Deus tem sido aumentada e muito se deve ao fato de que ele entregou essa busca a Deus ao próprio Deus. Ele busca sempre se declarar como dependente de Deus, até mesmo para buscar Deus. E isso é muito importante para o salmista e tem mostrado resultado ao longo desse salmo. A gente chega nesse versículo agora onde ele já declara que ele vai seguir os caminhos de Deus.
assim que Deus der mais entendimento para ele. Declarando mais uma vez que ele é dependente de Deus, mas se colocando como uma pessoa mais confiante. Uma pessoa que já está vendo o caminho de Deus na frente dele. Ele só quer que o caminho seja esclarecido, seja mais desenhado, mais formado na frente dele. E aí ele pede ajuda para Deus para começar esse caminho. E isso é muito importante. A gente vê que a dependência de Deus era algo que era o conforto dele no momento de tristeza, e agora é a força dele no momento de mais alegria e de confiança. Ele não abandonou a dependência de Deus. A gente vê essa escada de comportamento também nas cartas de Paulo. Se a gente for pegar cronologicamente as cartas e a gente vê as apresentações dele na carta, cada vez menos ele fala de quem ele é e do que ele é. Ele dava muita carteirada no começo e depois ele começa a dar menos carteirada de eu sou o Paulo, o apóstolo escolhido de Jesus, que fez isso. E cada vez mais ele vai se colocando para baixo em relação à sua apresentação, à sua autoimagem. Ele se apresenta menos, ele precisa menos de que as pessoas saibam quem ele é. Isso é óbvio que envolve dois fatores. Primeiro, Paulo, ao longo da sua vida, foi cada vez mais conhecido pelas igrejas, isso é muito importante. Mas é justamente o sentido de como colocar a sua autoimagem. De começar dizendo que ele é o apóstolo de Jesus, mais pra frente ele vai falando que ele é um dos pecadores, nós somos pecadores, se colocando junto com os pecadores, já não mais puxando aquela autoridade de apóstolo que ele precisava puxar, mas agora já se colocando como pecador. As pessoas já me conhecem como apóstolo, agora eu preciso mostrar que eu sou um pecador também. E depois ainda falando que ele é o maior dos pecadores, e isso é justamente para uma demonstração de humilhação. Isso é muito importante. O ego transformado, exatamente. Ele é inclusive baseado em trechos de Paulo, né? Paulo cada vez mais vai se ligando menos para o que ele pensa dele e o que o mundo pensa dele, se importando cada vez mais com a obra de Deus e com a maneira que ele pode aplicar a obra de Deus. E a maneira com que, por mais que a nossa confiança mude, a nossa dependência não muda, é muito importante. A gente não pode declarar a dependência de Deus em momentos ruins e tomar a independência de volta quando nós estamos bem. E isso é um costume muito grande da nossa geração e das gerações mais recentes. A gente tem essa mania. A gente precisa de socorro, mas quando a gente tá bem, a gente abandona. A gente não reconhece dependência quando nós temos forças para lutar. E muitas vezes Deus nos derruba por causa disso, né? Justamente pra gente relembrar. Eu gosto bastante de citar o espinho na carne de Paulo, que era justamente para lembrar ele que ele era humano. Então a gente precisa ter esse espinho na carne, a gente precisa encontrar o nosso espinhozinho na carne, aquilo que nos faz lembrar que nós somos humanos pecadores, para que a gente possa sempre declarar essa dependência, entender essa dependência, entender que a nossa obra não é nossa, que tudo que a gente faz não é para nós que nós estamos fazendo, não é... Também a gente tem que fazer o nosso melhor para as pessoas que estão assistindo. Eu faço o meu melhor para tentar conversar com vocês e passar conhecimento ao mesmo tempo que eu absorvo conhecimento, mas que não é pra vocês isso e não é pra mim também. Nós estamos juntos fazendo pra ele, sabe? Principalmente essas lives que são interativas, elas têm mais essa característica ainda, de ser um negócio nosso pra Deus e não nosso pra nós mesmos, ou meu pra vocês, ou de vocês pra mim. É tudo pra Deus, é uma maneira conjunta de entender que nós precisamos disso para declarar para ele, para levar a ele, e não ele precisa disso ou algo do tipo. Vocês não precisam de mim e eu não preciso de vocês, nós todos precisamos de Deus. E essa declaração de independência é muito bonita, é muito importante. É uma coisa que a gente vê no salmista ao longo de todos esses 8 versículos. E é uma coisa que nós temos muito medo de viver hoje em dia. E por isso, ao longo de todos esses 8 versículos, eu tenho declarado tanto, eu tenho repetido tanto, que o quanto isso está me lembrando de situações atuais, o quanto isso está me remetendo a situações que nós estamos vivendo agora na nossa jornada como cristãos no século XXI. Cristãos que realmente não têm a capacidade de declarar dependência, e o Salmo me deixa muito angustiado em relação a isso.
ao fato de que eu não consigo declarar dependência, que eu não tenho conseguido viver uma dependência real de Deus. Eu tenho pedido socorro e não declarado dependência. Sabe, isso é uma diferença muito importante, porque quando a gente está desesperado e pede socorro, nem sempre a gente está declarando dependência, a gente está só pedindo ajuda. E isso não é legal, isso não funciona, isso não vai mudar nossas vidas. A gente vai mudar nossas vidas quando a gente declarar dependência. Seja estando no momento pior da tua vida, ou seja no melhor momento da tua vida. É declarar dependência, declarar que nós realmente não conseguimos fazer nada sozinho. Essa semana eu vi no Twitter um pregador de Portugal, que eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele fala justamente que quando a gente está em momentos bons, se a gente parar para pensar, a gente é incapaz de manter esses momentos bons. Se a gente fosse capaz, no próximo momento bom que a gente tivesse, a gente só seguraria ele. Tudo bem, a gente sabe que a gente não é capaz de gerar momentos bons, mas se a gente pelo menos fosse capaz de segurar eles, era só a gente se agarrar no próximo e viver ele para sempre. E não teríamos mais momentos ruins, mas nem isso nós somos capazes. Então, muitas vezes é num momento bom, algumas outras vezes vai ser num momento ruim, quando a gente vai reconhecer a nossa dependência definitivamente. E isso precisa acontecer. É o Thiago Cavaco, exatamente. Muito obrigado, Gui e Gabriele. O Thiago Cavaco falou isso. A gente não consegue manter nossos bons momentos, imagina gerar eles. E essa dependência é justamente o que a gente precisa entender. Seja em momentos bons, como no exemplo do Thiago Cavaco, ou seja em momentos ruins, como no começo dessa letra. Quando ele fala que está apegado ao pó, que ele está angustiado. Se essa angústia for o suficiente para te declarar dependência, se agarra nessa dependência de verdade. Não usa Deus como socorro, mas usa Ele como teu... Ele fala que Ele é o socorro, é óbvio que nós vamos buscar socorro nele, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que Ele não seja apenas o teu socorro, mas que tu se declare uma dependência total a Ele em todo o tempo, mesmo nos momentos bons. Uma dependência dele de se manter bem nos momentos, quando os momentos bons vão embora, ou nos momentos... ou para nos recuperar em momentos ruins, ou para nos manter bem nos momentos bons. Muitas vezes nós vamos viver momentos ruins, Deus nem sempre vai nos manter em momentos bons, mas aí que Ele se mostra um socorro bem presente, um socorro verdadeiro e justo com a gente, fiel a gente, né? Nós queremos ser autossuficientes, como a Josi disse, e isso acaba nos fazendo pedir socorro quando a gente vê que a gente não consegue fazer mais nada. Quando a gente já tentou tudo, a gente pede socorro, mas assim que a gente pode fazer alguma coisa, a gente toma a nossa independência de volta e age deslealmente com Deus, com deslealdade a Deus. Eu não sei se eu falei certo, eu não estou conseguindo raciocinar. E essa exclamação de confiança a Deus que o salmista dá nesse salmo é muito bonita, né? Ele vai encerrar a letra anterior dizendo que os testemunhos de Deus são o prazer dele e que ele os usa com conselheiros. Eu vou ler o versículo 25, que é o último versículo da letra anterior. A insuficiência é um aspecto da queda. Exatamente. Eu acho que não, eu acho que a gente era dependente a insuficiência, tá? A dependência não é um aspecto da queda, a insuficiência sim, acho que é isso, né? Eu vi alguma coisa nesse sentido recentemente. Eu acho que a autossuficiência é um aspecto da queda. E aí nós nos tornamos, pensamos ser autossuficientes, né? Não, mas sim, a gente pensa assim, essa distorção de cognição com certeza. Mas é que eu vi alguma coisa sobre isso recentemente. Sobre o fato de que nós sempre foi numa conversa do Jonas Madureira com o Pondé, ele fala, eu acho. Nós sempre fomos insuficientes. Antes da queda, principalmente. Nós fomos insuficientes e éramos... Não, a gente sempre foi insuficiente. Éramos totalmente dependentes de Deus e dependíamos dele, né? Sim. Só que aí com a queda, a gente perdeu o reconhecimento Perdeu o reconhecimento de insuficiência. Tá. É exatamente isso que eu ouvi o Jonas falar. A gente sempre foi dependente... E continuamos. O que mudou com a queda foi que a gente perdeu a noção de que somos dependentes. Insuficientes no caso de que nunca seremos suficientes. Ah, entendi. É verdade. É isso.
Aqui, ó. É o versículo 24, o último da letra anterior, que ele fala assim: também os teus testemunhos são o meu prazer, e certamente serão os meus conselheiros. Então ele trata aqui os testemunhos de Deus como conselheiros. Isso no final da letra passada. E daí 8 versículos depois, né, fechando o ciclozinho, ele prova isso, falando que ele tem seguido os testemunhos, ele tem caminhado atrás dos testemunhos, buscado os testemunhos, mas que ele só vai dar um passo quando Deus clarear o entendimento dele acerca disso. Ele não vai dar um passo pelo próprio entendimento, ele não vai dar um passo pelo próprio conhecimento ou pela própria racionalidade. Ele só vai dar o próximo passo quando a palavra de Deus iluminar o caminho dele. A gente estava conversando sobre isso há 2 semanas atrás, se eu não me engano, quando ele fala sobre perseguir os... Desculpa, gente, eu tô bem fraco de memória sobre quando que foi exatamente cada coisa, mas eu sei que a gente estudou sobre isso bem recentemente. Aqui, ó, escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Então ele vai seguir os juízos, mas para que ele dê o próximo passo, ele vai esperar que o próximo passo seja iluminado por Deus, que aquilo seja entendido pelo coração dele, que ele sinta e realmente viva o próximo passo em fé e não numa racionalidade humana. Porque isso é entender que por mais racional e correto que seja o próximo passo na nossa cabeça, se ele não for dado por fé, de nada adianta a nossa racionalidade. A nossa racionalidade não é algo no qual a gente pode nos confortar e nos apegar. Porque a gente precisa... A nossa racionalidade, isso. A gente precisa nos apegar à nossa fé. A gente precisa nos apegar aos ensinamentos de Deus, a perseguir eles de fato. E aqui ele se coloca dizendo que ele vai esperar esses conselheiros, que ele declarou 8 versículos atrás. Que esses conselheiros se mostrem para ele e afirmem para ele para onde é o próximo passo. Aonde que é o próximo passo. Ele não vai dar nenhum passo em falso. Não vai confiar na própria inteligência, no próprio caminho. Sabe aquela teimosia que sempre brincam que os homens têm? Que se perde, mas não admite que se perde, não vai olhar em mapa, não vai perguntar pra ninguém, porque é autossuficiente. A gente tem feito isso espiritualmente desde a queda, e não só os homens, as mulheres também. A gente tem caminhado e não admitido que estamos perdidos. Nós temos vivido no orgulho e na arrogância de querer dar os nossos próprios passos, de acordo com as nossas próprias razões. Não importa o quanto faça sentido o teu próximo passo, não é ele que tu tem que dar. Tu tem que dar o passo que os conselhos de Deus, que a palavra de Deus te apontar. No 18 ele pede para Deus, né? Abre os meus olhos para que eu possa ver a tua verdade e as maravilhas da tua lei. Ou seja, se Deus não abrir os olhos, nós nunca vamos ver o que é que ele quer. Isso exige muita paciência também. Porque talvez o teu próximo passo não seja para ser dado agora. Talvez tu tenha que esperar alguém chegar, talvez tu tenha que esperar alguma coisa e guardar tua fé por enquanto, sabe? Guardar a fé eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem aprendido com o salmista também, e que a gente aprende com Paulo, que é uma coisa muito difícil, mas que é muito importante. Muitas vezes a gente vai ser tentado a dar um próximo passo, a defender a nossa honra, a defender a honra de Deus. Sabe quantas vezes eu vejo brigas na internet e então aqui um monte de amigo meu pra comprovar. Eu participava de muita briga na internet, principalmente quando se tratava de teologia, porque me incomoda de fato. Mas muitas vezes a gente precisa parar de dar passos de acordo com a nossa razão. A gente precisa parar de dar passos de acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos e começar a dar os passos que Deus apontar pra gente. Sabe, a gente precisa nos entregar. Eu tenho tentado parar de debater na internet sobre teologia. Ultimamente eu tenho comentado os assuntos sem citar as tretas, para que as pessoas que me seguem e sabem que tá tendo a treta entenderem o que eu acredito, mas e que quem não sabe que tá a treta verem o que eu acredito mesmo sem saber o contexto, e que sempre seja uma coisa sobre Deus e não sobre treta, não sobre a minha defesa a Deus, e sim sobre a minha fé. Falar sobre a nossa fé e defender a nossa fé. Não defender um Deus que a gente acredita que é autossuficiente, todo-poderoso, soberano. Ele não precisa de defesa, né? A gente precisa
defender a nossa fé, proteger a nossa fé, guardar a nossa fé. A gente tem que sim defender a palavra de Deus, a gente não pode deixar com que heresias se espalhem, e por isso eu acho que eu não posso ficar calado deixando esse tipo de mensagem rolar sem eu me pronunciar, por exemplo, sem eu declarar o que eu acredito, o que é minha fé, o que Deus tem me mostrado, mas ao mesmo tempo eu não posso dar base ou dar mais alcance para pessoas que estão muitas vezes na tentativa de conter e de combater algumas heresias ou discordâncias. A gente acaba dando muito mais palanque para elas. A gente tem um caso aí de um pastor, o Azedo, né, para não citar nomes, que realmente ele não tinha expressão nenhuma, até que de tanto discordarem dele ele se tornou uma pessoa tão influente hoje em dia. E eu te garanto que as coisas, as besteiras que ele fala hoje são muito mais tóxicas do que seriam se ninguém falasse sobre as besteiras que ele fala. Porque teve falta de sabedoria na hora de tratar esses problemas. E eu tenho pedido muito sabedoria nesse sentido. De parar de combater as coisas com a minha racionalidade e começar a combater de fato da maneira que Deus tem mostrado ser correta. A Jesus comentou: como cristãos precisamos consultar a vontade de Deus antes de se perder, e não quando já se está perdido. Exatamente, eu vejo isso muito em Davi. Davi, enquanto rei, ele sempre se colocava... Enquanto rei, no caso, enquanto rei não. Eu acho que ele cometeu muitos erros como rei por confiar nele mesmo, mas enquanto um guerreiro, ele sempre se colocava debaixo de Deus. E sempre. A gente pode ver em 2 Samuel muito isso. Em 1 Samuel um pouco, em 2 Samuel bastante. Mesmo sendo rei, na hora de tomar decisões acerca de batalhas, ele consultava a Deus. Olha, Deus, tu vai entregar esse povo na minha mão? Se tu for entregar, eu vou. Se tu não for, eu não vou. Ele sempre segue aquilo que Deus mostra pra ele. Ele sempre se coloca debaixo da soberania de Deus quando se trata de guerras. Em outros aspectos da vida dele, ele teve mais relutância em entregar nas mãos de Deus, e nós sabemos o que Davi fez, né? Em outros aspectos da vida dele. Nós sabemos o quanto, como rei, ele cometeu erros que quase fizeram perder o trono algumas vezes, inclusive para os próprios filhos. Ele perdeu quase o trono, né? Por causa de omissão. Na realidade, foi a omissão do que aconteceu com Amon e Tamar. Foi um erro talvez não como rei, mas como pai, então. Foi mais pai. Uma falha como pai. Houve o que houve com Tamar e Amon, e ele não fez nada contra isso, e isso gerou no coração de... amargura em Absalão. A amargura em Absalão, e Absalão se revoltou contra ele, matou Amon. E ele não fez nada. E ele não fez nada. E pela lei levítica, lá no 17, ele deveria ter matado Amon. O rei, não estou falando do pai, estou falando do rei. O rei deveria ter matado Amon por causa do incesto. Como ele não matou, Absalão se rebelou, ficou 2 anos quieto, 2 anos sem falar nada, e aí 2 anos depois matou Amon. Por ter matado Amon, ele foi expulso de casa, saiu de casa, se virou contra o rei, e aí ele foi para a porta do reinado para colocar na cabeça do povo coisas. Isso, colocar ódio no povo contra o rei. E aí ele virou o reino contra o rei. Sim. Então assim, tudo por omissão, omissão de um pai. Então às vezes ou a suficiência, né? Como rei também, né? Pelo que tu mesmo falou. Porque teve atitudes que ele deveria tomar como rei, que ele não tomou. Atitudes que ele deveria tomar como pai, que ele não tomou. E essas omissões acabaram gerando problemas nele. Mas, voltando, como em relação à guerra, ele sempre se colocava debaixo de Deus. E Davi teve o reino de maior expansão de Israel, né? Sim. Disparado, assim. O momento que Israel mais se expandiu como reino foi durante o reinado de Davi, justamente porque ele se colocava diante de Deus. Ele travava todas as batalhas dele em nome de Deus, e não só guerreando em nome de Deus, mas guerreando debaixo da vontade de Deus, as batalhas que Deus queria. Ele não escolhia as batalhas e ele não ia lutar as próprias batalhas. Ele deixava que Deus escolhesse as batalhas dele e batalhava elas pelo nome dele.
E aí a gente traz à tona justamente a maneira com que o salmista coloca. Peraí, eu vou primeiro ler o que a Grazi comentou aqui. A questão é que Deus já disse tudo o que tinha a dizer na sua palavra, não importa o que eu penso, se eu concordo ou não. Deus não quer que a minha opinião questionando a palavra dele, menos ainda defendendo. Defender a palavra dele, não, a gente defende com as nossas atitudes, muito mais do que com nossas palavras, muito mais do que com nossos pensamentos. O que a gente tenta fazer hoje em relação à palavra dele não é mudar ou acrescentar ou tirar alguma coisa, justamente aplicar, né? É tudo uma grande questão de aplicação. A gente vê que a gente tem um livro como o Alfabeto de Ouro, que é um livro inteiro sobre Salmos, mas ele não toma o lugar de Salmos. 119, né? Salmo 119, exatamente. Mas ele não toma o lugar do Salmo 119. Ele nos ajuda a contextualizar o Salmo 119 no momento que Spurgeon vivia. E nos facilita, pelo fato de ser muito mais recente do que o Salmo 119, de aplicar o que está no Salmo 119 aqui. Mas toda a autoridade que existe dentro do livro do Spurgeon vem do Salmo 119, não o contrário. E não é nenhuma atualização do Salmo 119. Não é uma atualização, não é contextualização também, é uma aplicação. Eu acho que é muito legal a gente entender que contextualização é importante, mas às vezes é perigosa. Se a gente usar a palavra aplicação, fica muito melhor. A gente entender que a gente não está tirando nem botando nada, a gente está aplicando. E realmente tem coisas relacionadas principalmente a leis cívicas que não são aplicáveis e que a gente acaba não podendo aplicar. Isso não só em relação às leis de Israel, mas também em relação a leis que aconteciam em Roma na época de Jesus, que não são aplicáveis. Mas tudo quanto é aplicável, tudo quanto é concebível na nossa sociedade, não concebível de compreensível, mas concebível de tipo, literalmente tudo que a gente pode fazer, que a palavra de Deus nos diz para fazer, a gente encontra maneiras de aplicar. Então a gente consegue enxergar uma aplicação de Spurgeon para a época dele, do Salmo 119, e a gente usa isso como base para essa aplicação que a gente tem tentado fazer nas nossas próprias vidas, né? A gente está usando um texto de muitos anos atrás, com uma aplicação que aconteceu há 200 e poucos anos atrás, que nos facilita de aplicar ela nos dias de hoje, nas nossas dores, porque a gente até percebe que os problemas que Spurgeon vê, que Lewis vê, que a gente citou Lewis nos comentários aqui, são muitas vezes bem parecidos com os problemas que nós temos visto na nossa sociedade também. Deus nos defende, não o contrário. Eu sou dependente dele, ele não precisa de mim, exatamente. Eu falei isso na última pregação, né, que eu falei que a gente tem vivido como se Deus precisasse da gente, não o contrário. E isso é muito importante a gente entender, da nossa dependência dele em todo o tempo, e que ele não depende de nós pra nada. Eu escrevi um texto essa semana. Quanto ao que ela falou ali, Léo, a respeito de defender, assim, não é o caso, a gente não tem que defender Deus. Deus não tem o porquê por defender. Mas a gente defende a nossa crença, e o que a gente acredita no Evangelho. Se isso não fosse, nós não teria acontecido todas as... como é que é o nome? Os avivamentos que existiram. Sim, todos os avivamentos são por defesas do Evangelho de Cristo. Mas a gente não defende por Deus, e sim pela fé, nossa fé e a fé dos outros. É justamente aquilo que eu estava falando sobre guardar a nossa fé. Ela colocou que nós não estamos para defender a palavra. Não, nós estamos aqui para propagar a verdade de Deus, né? Não é defender, como tu falou a respeito assim, não tem entrado mais em discussões na internet. Eu acho que o cristão não entra, porque no momento que tu entra Mas também não tem sido omisso. O problema é tu entrar em contendas, né? E nós não podemos nos tornar contenciosos. O cristão, ele vai lá e coloca a palavra de Deus e sai fora. Deixa que os outros se matem. Eu tenho usado bastante como exemplo a maneira de Paulo de lidar com heresias. Porque Paulo, nas cartas dele, muitas vezes ele combate heresias, mas ele nunca cita as heresias. Ele nunca diz assim, dando o exemplo do azedo de novo. Ele nunca diz assim, o azedo disse que a gente é sêmen de Deus, isso está errado. Ele não cita a heresia. Ele vai dizer, não, calma, a gente
nós somos tal e tal coisa, fruto de tal e tal coisa, porque a vontade de Deus era tal e tal coisa. Então, o que ele faz ele não combate a heresia, mas ele prega a verdade. Isso. E a melhor maneira de combater a heresia defender o evangelho, pregar o evangelho. Falar o evangelho. Então, é justamente isso que eu tenho tentado fazer ultimamente. Eu não tenho entrado nas discussões, mas eu sempre tento falar aquilo que eu acredito que Deus fala sobre aquele assunto. De uma forma que as pessoas que têm contato comigo vão entender quais são o meu ponto de vista e aquilo que eu acredito que Deus fala sobre aquele assunto, sem entrar em contenda, porque realmente a contenda não vai levar a lugar nenhum. Geralmente as pessoas vão nos ver mal, sabe? Os caras que gostam bastante de defender o evangelho e entrar em brigas são principalmente os calvinistas que estão começando em seminário. E geralmente gente que começa a faculdade também, não só seminário, costuma ser muito chata com aquilo que tá fazendo. Que começa aprendendo. A pessoa que começa a aprender geralmente é o tipo mais arrogante de gente. E que gosta de brigar pelo conhecimento que tem. Aí nós vamos citar o filósofo, né? Quando o cara sabe, ele sabe que não sabe nada. Daí depois ele vai descobrir que ele não sabe de nada. E isso é muito bom. A gente começar a ver que é justamente a tolice que nos faz ser tão seguros de nós, né? E essa defesa que é feita essa defesa que é feita através de brigas, geralmente é o que suja a nossa imagem e a imagem do evangelho por meio de nós também. E isso é muito perigoso. Nós temos não só sujado a nossa imagem, mas a imagem do evangelho. Eu tô até com medo de ler o que eles estão falando aqui. Ele falou que é o fedor de calvinista no lugar aqui. Não, ele é presbiteriano. O que ele quer falar? Não, calvinista, não somos calvinistas, nós somos, se puxar, somos paulistas. Puxamos por lado de Paulo. O pai não é calvinista nada, o pai é do manto. Esse final de semana meu pai tava quase baixando. Nossa! Baixando, olha só. Baixando. Ele tava quase entrando no manto, gente. Pai, nossa senhora, eu nunca vi um pastor que se diz batista entrar no manto. Mas, tudo bem. Quem sou eu pra julgar os outros, né? Ou julgar o ungido. Eu tinha entrado na pergunta da Grazi, a gente foi longe na pergunta dela e eu vou voltar pra aquilo que eu ia falar antes de entrar. Meu Deus, os caras não... o Léo é lindo. Deve ser sim. Meu Deus, eu sou muito boomer. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Pera aí, calma, gente. Tá, tudo sob controle, eu acho. Pronto, deu certo. O pai quase rodou. Exatamente. Não, quase não rodou. Não chegou a rodar, não. Ele botou aqui, o Gabriel botou assim, que é a famosa apologética, né? Que nós estávamos falando isso, exatamente. A famosa apologética, né? Aí depois ele botou... Tô tentando evitar usar termo difícil, porque eu uso demais às vezes, e daí... Então, que às vezes uma das coisas que eu coloco no meu perfil ali é que eu sou apologeta, né? O apologeta é aquele cara que defende o que ele crê, ele defende com todas as forças aquilo que a crença dele. Ele acredita no Evangelho de Deus e existem apologetas errados. Sim. Mas são pessoas que defendem com força. Então nós temos que saber no que nós temos crido, é o que Paulo fala. Eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, então eu conheço a minha crença, sei para onde eu estou indo, sei de onde eu vim e para onde eu estou indo, e não me deixo abalar. Mas também não quero levar ninguém de arrasto. E o problema é que hoje em dia a gente vê, a pessoa acredita no que ela quer e quer levar todo mundo no mesmo caminho. Então, é justamente aquele ponto de... Sim, o pai não é Paulo, infelizmente. Mas sou contencioso. Não, calma, tu vai entender por que eu tô falando isso. E infelizmente ele não recebeu a revelação doutrinária inteira, que nem Paulo recebeu. Então uma coisa que eu gosto muito do pai em relação a esse lado apologeta dele, é que quando perguntam pra ele alguma coisa, ou quando falam alguma coisa com certeza pra ele, ele gosta de apresentar não só o lado que ele acredita, mas todos os lados que ele conhece enquanto teólogo, e deixar a pessoa ter um entendimento daquela verdade, né? Porque a verdade vai muito além daquilo que o pai pensa, e ele sabe disso. Infelizmente ele não recebeu a revelação doutrinária inteira. E ô pai, tu me ajuda aqui. Vê se tem uma tomada por aí. Não, tem uma aqui, ó. Pera aí, gente. Tá. O gênio esqueceu de
de botar o carregador no notebook. Cuidado com... Fechou. Pronto. Meu notebook ia desligar e eu não ia conseguir fazer a live. Não pode falar do teu marido mais. De quem que estão falando aí? Ah, tá. Eu achei que estavam falando do pai. Pronto, agora tá uma confusão aqui o negócio. O Vini, a mãe, o Patrick. Mas eu acho que não tem nada de... Não, eles estão conversando. Tá, ó. Eu gostaria de destacar justamente essa grande diferença entre a nossa visão da lei e a visão do salmista da lei. A visão desse caminho, tá? E eu quero literalmente usar caminho como... Eu vou usar muito caminho como analogia pra lei de Deus aqui, tá? A partir de agora. Eu vou trazer duas características necessárias numa pessoa que quer viver uma transformação de vida, que nem o salmista quer viver. E essas duas características, eu vou falar por que eu não vejo a nossa geração sendo receptiva para elas e qual é a resposta do salmista para esses problemas. Esses dois problemas, o primeiro é a dor, e justamente o fato de que a gente comentou recentemente que as mudanças físicas e mudanças de hábito, elas causam dores na gente, né? Mudanças físicas geralmente envolvem cirurgias ou traumas muito fortes, né? Nem sempre é uma cirurgia que vai deformar a tua aparência, mas deformar no caso de transformar a tua aparência, mas é sempre doloroso, seja em cirurgia, que precisa de recuperações, ou através de realmente acidentes ou alguma coisa do tipo. E essas dores, elas são muito importantes no processo de reeducação da nossa mente, tá? E também de reeducação do nosso corpo, de entender os novos limites dele ou algo do tipo. O nosso corpo passa por adaptações quando a gente está passando por mudança, e essas mudanças são dolorosas, seja fisicamente ou emocionalmente, psicologicamente muitas vezes. E essas mudanças, elas doem. Mesmo as pequenas mudanças podem gerar pequenas ou grandes dores. E isso é muito importante a gente ter em mente, que existem dores, o processo de transformação tem dores. Calma. Mudanças na nossa natureza tendem a ser muito mais dolorosas, e foi isso que a gente falou recentemente. Se mudanças de hábito são dolorosas e difíceis, imagine mudanças de natureza, porque a gente entende que a nossa natureza é pecaminosa. Se a gente quer parar de pecar, a gente tem que mudar a nossa natureza. E isso vai ser muito mais doloroso. É literalmente aquilo de tomar a nossa cruz e seguir Cristo. Tomar a nossa cruz no sentido de humilhação, no sentido de morte verdadeiramente. E a resposta do salmista é justamente esse sacrifício e reconhecimento de dependência, né? Sabendo que o caminho, para qual caminho ele deve andar, ele está muito mais confortável em seguir esse caminho do que viver de acordo com os próprios caminhos dele ou da própria racionalidade dele. Isso é muito importante. Declarar dependência em relação à dor é entender que essas dores são o que nos moldam nessa transformação e que não são só um mal necessário. Elas são algo extremamente importante, elas não são um mal de qualquer forma. Essas dores são a aplicação de novos limites, são os problemas que a gente encontra nesse processo de adaptação. Então muitas vezes essas dores são exatamente o que nos ensinam, né? São exatamente o que nos ensina a não passar dos limites, a respeitar os nossos novos limites, a passar por problemas que a gente não queria estar passando, mas que vão gerar essas dores são exatamente o que nos dão a resposta, o prêmio depois, sabe? Eu gosto muito de... No 75, não? Eu gosto de usar, né, eu não sei se vocês sabem, mas quando tu começa a fazer academia, ou qualquer outra coisa, não é o meu caso, tipo, quer dizer, começar a academia é bastante o meu caso, continuar que não é. Mas assim, quando tu começa, tu tem muita dor muscular. E o que a maioria das pessoas fazem nos primeiros dias é tomar
tomar analgésico pra segurar a dor. É isso, né? Isso. E esses analgésicos, eles fazem a dor passar, sim, mas eles fazem o efeito do teu exercício diminuir também. Então, assim, eles levam um pouco da dor e levam um pouco do efeito também. Então, se tu não passar pelas dores musculares, tu não vai passar pelo crescimento muscular também, tu não vai passar pelo desenvolvimento muscular. E todas as mudanças e todas as transformações, elas exigem dores. E essas dores são essenciais para que a gente consiga chegar no resultado. Senão vai ser esforço em vão. Se a gente não estiver disposto a passar pelas dores, o esforço inteiro vai ser em vão. E isso é um exemplo que eu posso dar em relação à academia, porque foi o que um fisioterapeuta me falou, mas que eu tenho certeza que funciona espiritualmente também. Porque eu vejo as coisas acontecendo. Quando tu foge das dores, quando tu foge da realidade, tu tá fugindo também dos efeitos práticos e das consequências boas daquilo que tu tem plantado. No 71, ele fala assim, ó, foi-me bom que eu tivesse passado pela aflição, porque assim eu aprendi os teus decretos. No versículo 71 desse salmo. 71. Então, assim, muitas vezes, essas aflições, essas dores, essas deformidades que acontecem, isso tudo é para o nosso crescimento. Por isso que ele fala na palavra dele, diz assim, quando vocês passarem por aflição, ele nunca diz assim, vocês não vão ter aflição. Não, vocês vão passar por aflição. E essas aflições vão moldar vocês. Sim. Vão conformar conforme a palavra. O fisioterapeuta que eu estou citando é o marido da Josi, vulgo meu cunhado, Dr. Felipe. Se alguém mora em Florianópolis e precisa de fisioterapeuta, pode chamar ele. Baita físio, ele botou. Sim, por isso que eu comentei. Peraí, deixa eu ver onde é que eu tava. A resposta é sacrifício e dependência. Daí eu peguei alguns textos aqui. Eu ia ler os da cruz primeiro, mas eu vou ler um que combina bastante com o que o pai falou, que é Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quem dá essas mudanças, quem dá essas boas dádivas é Deus, é uma outra natureza e não tem mudança, né? Na verdade eu achei que era um versículo e é outro. Não é tão parecido com o que o pai falou, mas o ponto desse versículo aqui, toda boa dádiva e todo dom vem lá do alto, descendo do Pai, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Não há em Deus sombra de mudança. Isso é muito importante a gente entender por quê. Porque quando a gente entende essa dependência de Deus e a gente entende que em Deus não há sombra de mudança, a gente entende que os caminhos de Deus são imutáveis e eternos. Os nossos não são. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós queremos outra. E depois nós vamos querer mais outra, e mais outra, e mais outra, e eventualmente nós vamos acabar perdidos nos nossos próprios desejos. E se a gente abrir mão dessa imperfeição e dessa inconstância na efemeridade das nossas decisões e dos nossos desejos e começarmos a abraçar algo que é eterno, perfeito e imutável, nós vamos ter um caminho muito mais seguro. E é justamente nessa segurança que mora o conforto do salmista. Nessa segurança de um Deus imutável. É nisso que mora o conforto do salmista. Enquanto a gente vê as dores como um empecilho, ele vê essas dores como um molde que leva ele para um caminho eterno e constante, onde ele pode encontrar conforto e segurança, não importa quanto tempo passe, não importa o que aconteça. E isso é muito importante. Dessa forma, entendendo que a natureza dele é imperfeita e instável, e que Deus é exatamente o contrário de imperfeito e instável, ele segue o que nós vamos ver em Mateus 16, 24 e em 10, 38, que são dois versículos onde Jesus recomenda que quem quer seguir ele deve tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz no sentido de sacrifício mesmo, no sentido de sacrifício em humilhação e entrega da própria vida mesmo, da personalidade, da natureza, de passar pelas dores de uma morte, mesmo que tu continue vivo, mas para que tu não viva a tua vida. A Ingrid colocou aqui, mas eu estou sendo moldada e não acaba nunca. Exatamente isso, Ingrid, não vai acabar nunca. Vai acabar, mas não nessa vida. Aí, por isso que eu acho interessante aquela passagem que às vezes as pessoas não entendem, que quando o rico vem chamar o Jesus, ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre. E aí Jesus diz para ele assim, bom mestre, por que me chamas bom? Bom, só existe um Deus.
Porque enquanto Cristo era carne, ele não era bom. O bom, quando a palavra de Deus está dizendo o bom, ela está dizendo que é o perfeito. É o que não tem mais o que melhorar. E Cristo ainda tinha o que melhorar quando estava aqui na terra. Não estava consumado, né? Exato. Aí ele só se consumou lá na cruz quando ele diz está consumado. E ali ele tornou-se bom. E quando Paulo chega na beira da morte, ele diz assim, não que eu tenha alcançado. Quer dizer, ele chega lá e diz assim, cara, não alcancei, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, eu vou viver essa vida sendo moldado, melhorando dia após dia até o dia da minha morte. E aí quando eu morrer, aí sim, aí eu vou passar para um outro patamar. Aí eu vou ter num piscar de olhos, o meu corpo vai ser glorificado. Aí gente, eu vou repetir uma coisa, eu acho que a Ingrid não estava quando eu falei isso. Mas eu sempre gosto de lembrar que Paulo tinha um espinho na carne que lembrava ele de que ele era humano. E essas nossas dores têm a mesma função. Isso. Elas têm exatamente a mesma função. Quando a gente para de sentir essas dores, nós esquecemos que nós somos humanos e falhos. A gente precisa passar por essas dores para lembrar que nós somos humanos, para lembrar que nós somos dependentes. Entendeu? A Thay colocou, assim como as dores fortalecem os músculos, o espírito é fortalecido pelas provações. Isso aí, exatamente. O Patrick colocou, se não encontramos nada nessa terra capaz de fazer as necessidades mais profundas do nosso coração, entendemos que a nossa pátria não é aqui. Exatamente. Se nada aqui nos satisfaz, é porque nada aqui foi feito para nos satisfazer por completo. Né? Nós somos seres espirituais que habitam em corpo temporal. Queria um corpo glorificado, saudade do que ainda não vivi. Isso aí em breve vamos viver. Eu digo muito, eu tenho muita saudade do céu. A segunda coisa, além da dor, é o tempo. Assim como a gente não está disposto a passar pelas dores necessárias para o molde, nós não estamos dispostos a entregar o tempo necessário para a transformação. E eu acho que as frases da Ingrid vêm bastante a calhar aqui. O tempo necessário é todo o nosso tempo. A gente não vive uma geração paciente. Não vive, ponto. A gente não tem uma geração paciente. Eu não sei se teve alguma geração que foi paciente, mas certamente a nossa é a menos paciente de todas. A gente não é capaz de esperar o tempo necessário para cozinhar uma comida. Não à toa que nós temos hoje panela de pressão para cozinhar um feijão que demoraria o quê? 5 horas para ser cozido. A gente cozinha em 40 minutos, 50 minutos. A gente tem micro-ondas, a gente tem os fast food, a gente tem micro-ondas, eu já falei. Várias coisas expressas, nós temos... Hoje a gente tem as transportadoras que graças a Deus substituíram os correios na Amazon. E eu não preciso esperar um mês para receber as coisas que eu compro. E só uma semana já chega. E a nossa geração é assim. A nossa geração é uma geração ansiosa. A gente não tem paciência. E uma coisa que a paciência nos ajuda a ter é perseverança. Não tem como tu ter perseverança sem ter paciência. Por quê? Porque se tu não consegue esperar uma compra que tu já fez, tu já pagou a compra e só tá esperando ela chegar. Se tu não consegue esperar uma coisa boa, imagina esperar sofrendo por alguma coisa que tu não sabe quando vem, sabe? Então assim, a perseverança, enquanto cristãos, a perseverança na espera e na esperança de Deus, ela é muito mais difícil do que tu esperar um almoço ficar pronto. Então, se tu não tem paciência para esperar o almoço ficar pronto, como que tu vai ter perseverança para esperar a volta de Deus? Nós não temos tempo, nós não damos nosso tempo. E assim como as dores físicas, ao longo desse processo, nos desgastam e nos fazem querer desistir, muitas pessoas, mesmo as mais valentes, que estão dispostas a passar por essas dores, acabam caindo por causa do tempo. Porque não estão dispostas a empregar tempo. Eu não digo nem empregar tempo, Leonel, mas é que assim, nós vivemos num mundo que temos excesso de informação. Nós temos um excesso de informação, então a tendência é tu procurar muitas informações em pouco tempo. Ou seja, nós não vamos nos aprofundar em coisa alguma. Infelizmente é isso que eu vejo na geração de hoje em dia. Os jovens, principalmente, agora até está vindo uma geração nova de jovens aí que parecem que são apologetas. Então, eu vejo as pessoas estão vivendo só superficialmente, tanto o evangelho quanto qualquer outra coisa, na empresa ou qualquer outra coisa, estão vivendo somente superficial e não se aprofundando em lugar nenhum. Por isso que eu vejo uma pregação do Paulo Júnior, onde ele diz que nós vivemos uma geração que vai povoar o inferno.
Cara, é triste de ouvir uma coisa dessa, mas o que nós vemos é exatamente isso. São pessoas, que aí nós vamos ver o que diz lá em Timóteo para nós, né? Homens amantes de si mesmo, que vão correr atrás de fábulas que vão alegrar os ouvidos dele e satisfazer o ventre. Infelizmente é isso. Ao invés de procurar a palavra de Deus, eles estão procurando satisfação egocêntrica. A Ingrid colocou aqui que achava que com Cristo não ia ter dor. E, cara, isso é um grande problema da teologia que foi pregada no final do século passado e no começo desse século. E é justamente contra essas coisas que nós tentamos pregar. Olha, Deus nunca prometeu uma vida tranquila. Deus entregou esse mundo para derrota, e ele está se corrompendo e vai se corroer até o fim dele. E nós junto, se a gente não fugir disso. Através dele, né? Por meio dele. Então, assim, as dores vão ser vividas. E não só em Cristo, não é uma questão de assim, sem Cristo eu tenho dores, com Cristo eu não tenho. É uma questão de, sem Cristo eu tenho dores, com Cristo eu vou ter muito mais. É mais difícil. É mais difícil. A gente precisa entender que é mais difícil. A grande diferença não está em ter dor ou não. A grande diferença é entender o propósito das tuas dores. Porque os propósitos das dores de alguém que não tem Cristo não é nada. Não tem propósito. Eu escrevi um texto que fala muito sobre isso, sobre a maneira com que tu corre atrás de respostas. E tu não chega em lugar nenhum, e quanto mais respostas tu tem, mais vazio parece que tu é. É exatamente o que Sócrates diz. Tudo que sei é que nada sei. Quanto mais a pessoa entende, mais ela vê que ela não entende nada. Quanto mais a gente se enche desse mundo, mais a gente vê quanto o mundo inteiro é vazio. E se o mundo inteiro é vazio, o que adianta tu se encher dele? Se o mundo é vazio, tu só vai estar se enchendo de vazio. Quanto mais tu se coloca nele, mais angustiado tu vai estar. E aí que está a diferença do cristão pro não cristão. Dores nós dois sentimos, e talvez os cristãos até sintam mais, mas a angústia que o mundo sofre a gente não tem. A gente tem angústias em relação a viver nesse mundo, a gente tem angústias em relação a não aguentar mais viver nesse mundo doloroso, sofrido. A gente tem angústia em relação a cantar Maranata, vem logo me buscar, meu rei. Mas não angústias em relação a buscar e se encher e descobrir que tudo que nós colocamos dentro de nós foi nada. É se encher de propósitos despropositais. Esperando a live colaborativa com o Tim Keller. Tô esperando também, mas ele não me convidou ainda. Vou lá pra Nova York chamar ele. Eu já fiz muita propaganda do Tim Keller. Tô fazendo propaganda do Razão na Garagem também aqui, ó, galera. De graça, propaganda gratuita. Depois cobrem ele de patrocínio. Mentira, não cobrem não. Falou tudo, tio. Isso aí foi pra ti, tá? O pessoal tá passando por essa vida sem se fincar em nada. O interesse pela verdadeira sabedoria, como havia na época dos filósofos, não existe mais. É que até a filosofia tem sido uma coisa muito fast food hoje em dia. Infelizmente não é nem pela verdadeira, né? Mas é por tudo. Os caras não estão correndo atrás de nada, essa é a realidade. Os caras estão vivendo simplesmente na margem, estão vivendo na superfície. Não querem se aprofundar em assunto nenhum. Aqui a Gabi, eu gosto da Gabi porque ela fala uns negócios que eu queria falar e eu não falo por medo de ser pesado demais. Mas já que ela falou, eu vou ler. A gente devia ter medo de clamar Maranata considerando a nossa falta de fé. Sim. E exatamente, eu tenho muito temor de clamar Maranata. Mas é justamente porque eu tenho sentido essa angústia que o mundo sente que os cristãos não sentem. Eu tenho sentido essa angústia. E eu sei que enquanto eu sentir essa angústia, eu preciso me tratar com Deus. E eu tenho me tratado muito com Deus em relação a essa angústia. Em relação ao fato de que eu tenho sentido todas essas angústias de me encher de nada. Eu tenho me enchido de nada. Mesmo sabendo onde tudo está, eu tenho buscado em nada coisas para me encher. E essa angústia tem me enchido. E eu sei que essa angústia é falta de confiança. Eu sei que essa angústia é falta de fé. Eu sei que isso é fruto da minha incredulidade. Mas eu tenho vivido isso. Eu tenho lutado contra isso todos os dias. E eu vou lutar até o fim da minha vida, como eu falei pra Ingrid agora há pouco.
E é muito importante a gente entender que a gente vai conviver com essas angústias pro resto da nossa vida. Mas que essas angústias vão ser cada vez menores, porque conforme a gente avança em confiança, a gente vai regredir nessas angústias. E as nossas angústias vão passar a ser justamente as angústias que nos levam a clamar Maranata. E cara, como eu quero sentir meu coração aquecido por cantar Maranata. Como eu quero sentir meu coração feliz e contente pelo Maranata e não pesado e não temeroso, porque eu sei que eu tenho muito para caminhar ainda, mas eu sei que a minha caminhada não tá nas minhas mãos, eu sei que o meu próximo passo não tá nas minhas mãos, e eu não quero tomar meu próximo passo sozinho, eu não quero dar meu próximo passo pelo que eu sei, ou pelo que eu acredito, ou pelo que eu penso, e sim por aquilo que Deus vai me mostrar. O tempo não é só o esperar a volta de Cristo. Não é só esperar o tempo da nossa morte para que nós possamos nos encontrar com Ele. Mas também cada passo que a gente vai ter que esperar para tomar. O tempo de esperar, a perseverança de entender que se a gente tomar um passo agora, a gente vai estar fazendo pela nossa própria vontade e não esperando, orando, jejuando se for necessário, para que o nosso passo seja iluminado pela palavra de Deus e não pelo nosso entendimento. E é entregar de verdade aquilo que nós temos e aquilo que nós somos para o Pai, entregar aquilo que nós temos e aquilo que nós somos para o Espírito Santo, para que Ele guie os nossos passos. E não importa o quanto tempo demore para que o próximo passo seja tomado, o quanto a gente precise sofrer em tempo e em dor para que isso seja para que isso aconteça. A resposta do salmista para o tempo é justamente a perseverança, né? Ele entende que a natureza dele e a natureza de Deus são diferentes e que se ele tomar decisões de acordo com a natureza dele, ele vai cometer erros, e por isso ele segue o caminho necessário para encontrar o rei dele no final. E esse caminho necessário ele não sabe, então ele espera que Deus ilumine, que Deus mostre. Ele só vai dar o próximo passo dele, é o que ele declara no versículo. Ele só vai dar o próximo passo dele quando Deus colocar entendimento no coração dele. O problema, Léo, é que assim, quando eu vejo as pessoas falar, e quando agora foi falado aqui a respeito de Maranata, e o medo de dizer Maranata, por causa que aí nós estamos caindo mais uma vez na suficiência, não na insuficiência. Ou seja, na suficiência, eu sou suficiente. Na realidade eu não sou o suficiente, eu sou totalmente dependente. Foi o que nós lemos no 18 ali, né? Senhor, me mostre os meus erros para que eu possa mudar. Nós vemos o último versículo do Salmo 139 dizendo a mesma coisa. Vê se há em mim alguma coisa errada e me mostra para que eu possa mudar. Ou seja, eu não sou salvo pela minha suficiência, eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu não clamo Maranata sabendo que eu sou merecedor do que eu não sou merecedor. Ou seja, eu sou completamente imerecedor, e a palavra de Deus diz para mim que o que eu mereço, o castigo do pecado é a morte, Romanos 6:23, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, então daqui nós tiramos todo o peso disso. Sabe que às vezes a gente começa a pregar a respeito de nós não somos suficientes, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, mas realmente nós não somos suficientes em nada, mas nós somos totalmente dependentes de Cristo, e a salvação vem por intermédio de Cristo. Ou seja, quer eu faça bem, quer eu faça mal, eu não vou chegar a lugar nenhum, que Deus não queira. Eu vou chegar no lugar, aí agora está cheirando o calvinismo aqui, eu vou para onde Deus quer que eu vá. Quer fazendo bem, quer fazendo mal. Não existe mal que eu consiga fazer para perder a minha salvação, e não existe bem suficiente que eu consiga fazer para alcançar a salvação. A minha salvação só está em Cristo, que morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Por isso eu grito e clamo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e tenha misericórdia de mim. Não só, eu falei isso umas pregações atrás, que às vezes escandalizo isso que eu digo, mas eu não sou salvo pelo amor de Deus, que a palavra de Deus diz para nós em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo nele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é esse amor que me salva. O amor me colocou sobre mim a graça e a misericórdia que se renova todos os dias. Eu sou salvo pela misericórdia de Deus, porque eu não sou merecedor, e pela graça de Deus, por não ser merecedor. Tudo isso proveniente do amor de Deus. Então, clame, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque
porque eu sei em quem eu tenho crido, nós sabemos em quem nós temos crido. Eita, isso aí é bonito e pesado, né? Ai, essa frase aí eu uso eu tive que me segurar pra não usar essa frase do Lewis aí, Cissa, nesse estudo, porque eu já usei ela nos últimos 82 estudos que eu fiz. Inclusive no texto que eu fiz essa semana que eu tava falando, eu usei essa frase. Tá, calma, eu quero ler os comentários. Deixa eu só falar ali que a estagiária do X-Men... É a Cissa. É a Cissa? Tá, ela disse que quer fazer uma live contigo. Cara, seria uma barbada fazer, tá no Instagram e é só ela convidar tu e entrar. Não, mas eu já falei pra ela, a gente vai fazer uma live sobre The Chosen. Não, ela perguntou se tava falando de escatologia aqui, né? Eu não sei nada de escatologia. Eu sou muito ruim com escatologia, eu preciso estudar mais. Me perdoem. Eu tava pensando aqui, a gente não deveria ter nem medo de morrer. Pra gente deve ser lucro, quanto mais temer a volta de Cristo. O texto que eu escrevi essa semana foi justamente por causa disso, de uma angústia que eu tava em relação a ter medo da morte. Porque isso tem me angustiado muito ultimamente, nos últimos meses. Eu tenho sentido muito medo da morte. O coronavírus e as crises têm me feito sentir medo da morte. E ter medo da morte é uma coisa que me angustia, porque eu não deveria ter. E daí eu tô lendo um livro chamado Imitação de Cristo, indicado pela Gabi, inclusive indico também, que, mano, ele tem um capítulo inteiro sobre a reflexão sobre a morte. E, mano, aquilo ali é, nossa, eu nem vou falar nada, só leiam, de verdade, assim, é absurdo, de tipo, o quanto tapa na cara que eu tomei. Se vocês acham que o meu texto foi tapa na cara, eu só peguei 3 partes daquele compilado de tapas na cara que eu tomei e passei um pouco pra vocês também. A nossa esperança e anseio não deve estar nas coisas terrenas. Quão pequenas são perto da glória de Deus. Já que eu tô falando de imitação de Cristo, ele fala exatamente isso, tá? Ele fala sobre... Hoje é 8h15. Sinto muito. 9h15. Agora que o Instagram me deixa aí, eu vou embora. Nossa esperança e anseio não deve estar nas coisas terrenas. Ele fala justamente sobre o... Se tu não tem conseguido... Cara, isso aqui, Ingrid, escuta. Se tu acha que tu tem sofrido dores aqui, se tá difícil passar 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 anos, sei lá quanto tempo a gente vai ter de vida. Se tá difícil passar mais 100 anos sofrendo aqui, imagina o que vai ser passar a eternidade inteira sofrendo. Se tu acha que tá difícil, se é chato, se tá te incomodando a perspectiva de passar mais 50 anos sofrendo, imagina passar a eternidade sofrendo. Se tu quer trocar esses 50 anos de sofrimento por 50 anos de satisfação pessoal, tu tá trocando 50 anos de sofrimento por uma eternidade de sofrimento. Tu tá trocando uma eternidade de prazeres por 50 anos de pseudo-prazeres, porque a gente tem comentado aqui que são prazeres vazios, que a gente sabe que são vazios enquanto a gente tá aqui. E é muito complicado. É muito complicado a gente aceitar isso, a gente aceitar racionalmente isso, gente. A gente sabe que a gente tá trocando 50 anos por uma eternidade de sofrimento e a gente continua fazendo. E eu não tô falando isso só pra ti, Ingrid, eu falei pra ti porque foi a pergunta que tu fez, mas isso serve pra todos nós, porque todos os dias nós estamos fazendo escolhas que trocam 50 anos de sofrimento por uma eternidade de sofrimento, sabe? Mais 50 anos, porque eu te garanto que trocar Deus pelo mundo não vai te trazer só alegria. Tu vai viver sofrimentos também. Angústias. No filme do Paulo, eu acho muito interessante quando ele pega aquele punhadinho de água, né? Ele pega um punhado de água na mão e a água fica escorrendo por entre os dedos. E aí ele disse assim, a nossa vida é esse punhado de água na mão. E Deus é o oceano, da onde eu peguei esse punhado de água. E nós estamos preocupados com o punhado de água que tem na nossa mão, enquanto nós poderíamos desfrutar de um oceano inteiro que é Deus. Ou seja, nós estamos tão preocupados com a nossa fumaça, que a palavra de Deus diz para nós que nós somos erva do campo, que queima e vira fumaça. E em vez de nós nos preocuparmos com o que é eterno, né? Eu vou pedir para quem não assistiu, eu vou pedir para quem não leu, ir na minha bio e ler o texto que eu postei lá. Ele é compridinho, não é grande, mas é compridinho. Mas eu acho que vai falar bastante sobre o que a gente está falando aqui. Eu não sei porquê, não era para os assuntos coincidirem, mas coincidiram, sinto muito.
Tá, vamos lá, deixa eu tentar correr aqui para terminar. Em Filipenses 3, 13 e 14 fala o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Foi o que o pai tinha comentado, né? Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não tinha lembrado que eu tinha botado esse versículo aqui, mas o versículo tá no estudo e o pai tinha citado ele mais cedo. O pai tem essa mania. Eu não gosto quando o pai tá aqui porque ele fica usando todos os textos que eu coloco pro final, ele fala no começo e ele acaba com isso tudo. O pai sempre faz isso, sempre. O cara entende muito de Bíblia, cara. Eu saco isso. Isso é uma crítica, um elogio criticante. Em Tiago 1, de 2 a 4... Não achou o texto. Depois eu te mando, então, no WhatsApp, qualquer coisa. Tiago 1, 2 e 4 uma coisa muito importante. Que diz assim, ó: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então a gente tem que perseverar, e tem que perseverar na dor. Então a gente tem que aguardar o tempo dentro da dor para conseguir alcançar, sabe? Então, aqueles dois textinhos que eu coloquei, a dor e o tempo que eu citei aqui estão descritos em Tiago 1, de 2 a 4. A gente tem que viver esse tempo e viver ele com dores para que a gente possa viver uma vida verdadeiramente em Cristo, em Deus, né? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Ingrid, tu quer ser perfeita? Pode... é só perseverar na dor. Só isso. Mas eu te garanto... como é que é, pai? As provações... Deixa eu lembrar. Tu sempre fala isso, não acredito. Não são... Nada se comparam... Nada se compara com a glória do porvir. Isso, a segunda parte eu lembro. Mas alguma coisa desse mundo não se compara com a glória do porvir, tá? Alguém pode as dores desse mundo não se comparam com a glória do porvir. Gente, apagou o começo do versículo da minha mente e da do pai também. Sinto muito, gente. Acabamos com a nossa... Passa o link do texto no coisa, beleza. Eu já disse que tu passa pra ela depois. Algumas semanas atrás a gente conversou um pouco sobre alguns conceitos de peregrinação. E por isso que eu falei que eu queria falar sobre caminho, né? Usar a palavra de Deus como caminho. Isso aqui pra encerrar, tá? A nossa jornada não é uma jornada sem destino. Nós estamos em uma peregrinação com um destino. É uma jornada longa, mas já tem um destino traçado. O problema é que a gente não tem nenhum GPS. A gente não sabe o caminho. É a primeira vez e a única que a gente vai fazer esse trajeto. Então a gente precisa confiar. Confiar no nosso guia. Esse caminho pode ser para nós um grande peso ou um grande conforto. Porque todos foram colocados nesse caminho, mas nem todos vão chegar no final do trajeto, tá? Exatamente, o Gabriel botou aqui, ó. Os leves sofrimentos não se comparam com o peso da glória vindoura. É exatamente isso. A versão que o Patrick postou é a que nessa mais outra versão, assim, estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos presentes não têm nada em ser comparado com a glória que nos será revelada. É isso aí. A gente está acostumado com as versões mais antigas, mas as versões que o Sama e que o Patrick botaram são mais fáceis de compreender também, porque tem menos palavra difícil. O senhor Gabriel postou uma mais antiga também, mas enfim, não importa. Porque vindoura também não é uma palavra comum. Enfim, tudo vai depender, tá? Se a nossa estrada, se o nosso caminho, se a nossa peregrinação vai ser fácil ou difícil, vai depender não da maneira com que nós olhamos para o caminho, mas da maneira com que nós olhamos para as coisas ao redor, para as coisas que estão nas calçadas dessa estrada, tá? Por quê? Vamos lá. Nós podemos ver como distrações. A partir do momento que a gente vê como distrações, nós entendemos que elas têm o foco e a intenção de nos tirar do caminho. E ter um caminho bem desenhado e ter limites nessa estrada bem desenhadas vão nos ajudar a entender aonde que começam as distrações e onde que está o caminho. E é justamente isso que o salmista vê. Ele vê as coisas ao redor do caminho como distrações. E por isso ele não quer deixar os olhos dele e o coração dele serem enganados por essas coisas. E ele vai esperar pacientemente, perseverando em Deus,
até que o próximo passo se revele para ele, até que o caminho se revele para ele com mais clareza, e ele só vai tomar o próximo passo quando o próximo passo for direcionado por Deus para ele. Ele não vai tomar nenhum passo sozinho, entendendo que as coisas ao redor dele são distrações. Mas a gente também pode ver as coisas ao nosso redor como paixões. E é aí que mora o perigo. E é aí que o caminho, ao invés de se tornar uma direção e algo que nos ajude a nos manter fora de distrações, vai se tornar uma prisão pra gente. Porque se a gente vê as coisas ao nosso redor como paixões, nós vamos querer sair do caminho e o caminho vai querer nos dizer, não, não é aqui, é por aqui, não é por onde tu tá indo. E ele vai começar a nos puxar de volta pro caminho e isso vai ser um peso pra gente. Isso vai ser difícil. A maneira com que a gente lida com o nosso caminho está diretamente relacionada com o amor que nós temos pelo pecado. Se a gente vê o pecado como paixão, o caminho vai ser duro e difícil. Se assim como o salmista, nós vemos o pecado como distração, nós vamos ver o caminho como algo tão gostoso que nos mantém dentro do caminho, mesmo que nosso coração esteja apegado às coisas ao redor dele. Nós não vamos nos entregar às paixões. Não que nós não vamos ter elas, mas nós não vamos ver as paixões como paixões de fato, e sim como distrações. Nós vamos fugir delas e vamos buscar seguir esse caminho que tem se mostrado verdadeiro, que tem se mostrado definitivo na nossa frente. Entendendo que esse caminho é eterno e que as distrações não são. Algumas características importantes sobre as distrações, e que eu gosto sempre de lembrar, é que essas distrações elas deixam saudade sempre que elas se vão. Mas muitas delas, e geralmente todas elas na verdade, nos causam amargura e angústia. Nós sentimos falta, sim, só que a gente olha para elas com amargura. Às vezes pela maneira com que acabou, às vezes por um ou outro detalhe que haviam e que aconteciam na época e que nos causaram amargura e angústia. Ou simplesmente a saudade é tão angustiante porque é passageiro e acabou. E a angústia fica. A paixão se vai e a angústia fica. As amarguras ficam. Elas nos fazem crescer em alguns aspectos, embora a gente sempre se perde por causa delas. E todo esse crescimento é inútil. Porque quando a gente termina, quando a paixão acaba e a gente volta pro caminho, a gente tem que se recompor. E todo aquele crescimento que a gente teve com ela, a gente tem que se desfazer dele e começar o caminho de novo. E algumas dessas paixões nos fazem sentir muito vivos, embora muitas vezes a gente saia delas se sentindo ter muito menos vida do que a gente tinha quando a gente entrou. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência dessa, e essa é uma experiência muito dolorosa que eu já vivi em alguns momentos. Eu me sinto vivo, eu entro em uma experiência que me faz sentir mais vivo, e quando aquilo acaba, parece que eu nunca tive vida. Eu não me lembro o que é ter vida. E eu tô esgotado, estou angustiado, estou amargurado e estou cansado. Porque toda a vida que eu tinha e toda a vida que eu ganhei com aquilo, quando eu perdi aquilo, foi levado de mim. Tudo aquilo foi levado de mim. E Lewis fala sobre isso em Cristianismo Puro e Simples. Ele fala que todas as coisas que a gente se entrega, elas vão pegar aquilo que a gente entrega. Se a gente entrega a nossa vida para paixões, se a gente entrega a nossa vida para desejos, para vontades, ou para Jesus, eles vão pegar as nossas vidas para eles. Aquilo que a gente entrega a nossa vida vai pegar a nossa vida. A grande questão é que as coisas passageiras passam. E se tu entregou a tua vida numa paixão e essa paixão acabou, a tua vida acabou. Tu entregou a tua vida em algo que acaba. E por isso a tua vida vai ser acabada junto com esse negócio. Tem um filósofo, não me lembro quem é o filósofo que fala, mas esse é bem de antigamente, que ele dizia, o teu Deus, tu vai morrer pelo teu Deus. Nós vamos morrer pelos nossos deuses. Isso. A gente vai entregar nossas vidas por eles, e eles vão tomar nossas vidas na posse deles, e quando eles se forem, eles levarão elas com eles. Olha aqui, o Gabriel falou a respeito do Romanos 6, né? Romanos 6 está pedindo, né? Que nós temos que viver a morte nós temos que morrer a morte de Cristo para viver, para ressurgir como Cristo ressurgiu. Ou seja, nós temos que morrer pelo nosso Deus. E assim qualquer outro. Se nosso Deus é dinheiro, nós vamos morrer pelo dinheiro. Se nosso Deus é os nossos filhos, vamos morrer pelos nossos filhos. Ou qualquer coisa que seja nosso Deus, nós vamos morrer pelos nossos deuses. Então, uma coisa que é importante a gente entender é que muitas dessas paixões, mesmo sendo passageiras, elas se tornam eternas. Eternas por quê? Porque quando elas levam as nossas vidas, as consequências delas duram para sempre.
por mais que elas sejam passageiras, que elas acabem, as consequências delas podem ser eternas. Se nós não vigiarmos os nossos caminhos, se nós não esperarmos Deus apontar o caminho e nós nos entregarmos a essas paixões ou às nossas razões, nós vamos talvez entregar a nossa vida para algo passageiro que vai levar a nossa vida para sempre. E é consequência eterna de uma escolha que às vezes durou 5 minutos, às vezes nem isso durou, né? Muitas paixões não duram nem isso. O grande ponto dessas paixões deixa de ser então o que a gente ganha com elas. Porque como eu falei, a gente ganha muitas coisas com elas. Elas nos dão coisas, de fato elas nos dão, tudo é uma troca. Mas a nossa capacidade de perceber o que ela nos tira é muito mais importante do que aquilo que ela nos dá. Se a gente consegue enxergar que aquela paixão está nos tirando 10 anos da nossa vida, que a gente poderia entregar para Cristo, a gente tá nos vendendo para essa paixão. Se ela está vendendo a nossa eternidade, se ela está pegando a nossa eternidade para ela, o preço que ela está cobrando é impagável, gente. É impagável. Quer dizer, não é impagável porque Cristo pagou, né? Mas é um preço muito caro a ser pago. Profundo que o Patrick botou aí agora. Defina a sua vida em um propósito, e aí terá encontrado o seu Deus. Eu acho que essa frase é do Iago. Eu não tenho certeza se é do Iago, ou se tá no livro do Iago, ou no seu tá livro. Entre parênteses aqui, deve ser alguma... A gente precisa entender que essas paixões, a nossa vida aqui na Terra e as coisas aqui na Terra não são sobre o que a gente ganha com elas. Sabe quando as pessoas falam assim, eu fiz tal coisa, mas não é mal, né? Porque eu fiz por amor eu fiz e fez bem pra alguém. Eu fiz e fez bem pra mim. Não é sobre o que tu tá ganhando, não é sobre o que tu tá ganhando, mas sim sobre o que tu tá perdendo por causa dessas paixões. Não é sobre o que tu tá recebendo, mas sobre o que tu tá entregando. Se tu tá ganhando 50 anos de alegria nessa terra, glória a Deus. Mas não deixa que isso te custe a tua eternidade. Não deixa que isso te custe 50 anos de abandono da palavra de Deus. Se não for pra glória de Deus... Meu Deus, eles falaram Iago Martins. Tudo bem, é do Iago Martins. É piada de internet. Meu Deus do céu, cara. Me distraiu agora. Todas essas paixões, elas desfalecem. Mas alguns dos seus reflexos são eternos. Pois elas conseguem nos tirar do caminho e muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar o caminho de volta. Muitas vezes a gente vai nos entregar por 5 minutos e isso vai nos fazer perder completamente o senso de peregrinação, né, que o Bibo Talk fala. Perder completamente o sentido o senso de peregrinação que a gente deveria ter. Eu falei sobre o senso de peregrinação há muitas semanas atrás, eu não vou me lembrar quando foi. Então não é sobre o que essa paixão te oferece, mas sobre o que ela tá cobrando de ti pra te entregar isso que ela oferece. Meu Deus, tem muita coisa pra falar, eu não sei se vai dar pra terminar. Deixa pra semana que vem, cara, já foi 1 hora e mas é que não tem coisa suficiente pra falar da semana que vem. Eu continuo semana que vem e emenda no outro. Não, mas eu vou engolir aqui então um pedação, peraí, calma aí. Então, é isso que o salmista tá notando. É sobre esse caminho que o salmista tá percebendo. Ele tá pedindo uma clareza no seguir o caminho, uma clareza no entender aonde o caminho está, para que ele não se deixe ser levado por essas paixões, mas para que ele ande nesse caminho. Quando esse caminho é bem desenhado na frente dele, ele consegue não sair, ele consegue separar o que é distração e o que é caminho, e viver de fato no caminho. Ter uma rota bem desenhada quando se tem um coração forte e apegado à palavra é o maior conforto do cristão. E um coração apegado à palavra o salmista tem. Ele falou isso no versículo que a gente leu na semana retrasada. No versículo 31 ele fala que ele está apegado à palavra de Deus. Então ele só usaria dar os próximos passos quando ele tivesse seguro de que ele não fugiria do caminho com esse passo. Quando Deus tivesse mostrado claramente que aquele é o caminho dele. Assim como Davi nas guerras, o salmista quer tomar as decisões dele baseado nos direcionamentos de Deus. Ele sabe que o coração dele é enganoso, como diz em Jeremias 17:9, e quão pesada é a luta para afastar ele mesmo das paixões que ele segue pelos caminhos que o coração dele deseja, né? Em Provérbios 14:12 fala que tem caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas que são caminhos de morte. Os seus fins são de morte. E é justamente o que a gente está falando. Às vezes a gente vai tomar caminhos que nos parecem completamente sensatos, mas nós estamos nos entregando à morte. Por isso a gente não pode confiar no nosso entendimento de razão,
Por isso que nesse versículo ele não está falando de razão, e sim sobre um entendimento de coração, entender a vontade e a palavra de Deus. E só vamos dar o nosso próximo passo quando Deus tiver nos dado essa direção. Leia o Salmo 14, hoje em casa, e leia o Salmo 14 para vocês verem que Deus procurou sobre a terra alguém que fosse justo, um que pudesse adorá-lo. Leia o Salmo 14 hoje, tema de casa, Salmo 14. Então a minha oração, para encerrar, de fato, a minha oração é para a gente ter perseverança na dor. Viver o tempo que a dor existir pelo tempo que for necessário. A gente esperar com paciência em Deus, para que Ele aponte o caminho certo e que nós possamos só dar os nossos passos quando Ele nos apontar. Que nós sejamos sábios para viver a dor enquanto for necessário viver essa dor. Aceitar o nosso espinho na carne e lembrar que nós somos humanos. Usar esse espinho não para nos machucar, mas para nos lembrar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Numa peregrinação paciente e guiada por Deus, por um Deus soberano, que ele vai nos colocar entendimento no nosso coração, como a gente vê no versículo 11 desse salmo. Ele vai desvendar os nossos olhos, como o pai comentou, né, para que a gente possa enxergar as maravilhas da lei dele. Isso está no versículo 18 desse capítulo. E ele é a pessoa que não esconde a palavra de nós. Sabe? É nele que a gente pode confiar para que a palavra não seja escondida de nós, e nisso a gente vê no versículo 19. Ele é um Deus que trabalha ativamente a nossa mudança de mente, de nosso coração e das nossas atitudes. Ele muda o nosso coração, Ele trabalha ativamente nisso. E nesse salmo a gente consegue ver que não só Ele está disposto a trabalhar ativamente, como nós precisamos abrir mão de trabalhar ativamente e começar a trabalhar secundariamente na nossa própria mudança. Nós temos que abrir mão das rédeas das nossas vidas e entregar nas mãos dele. Nós temos que agir, nós temos que fazer, mas não de acordo com a nossa própria vontade, não de acordo com o nosso próprio entendimento, mas de acordo com a vontade dele e com o entendimento divino de Deus para nossas vidas. Divino de Deus é boa, né? Quanto mais paciência e confiança nós tivermos nele, menos angustiados nós vamos viver nessa vida, e mais angustiados nós vamos viver na ansiedade do porvir, e não na tentativa no fracasso de se saciar. Nós vamos ser saciados e vamos ansiar por mais, cada vez mais, até que Ele nos enche por completo. Ele nos enche por completo. Amém. O pleonasmo, exatamente. O divino de Deus. Que Deus nos dará muito em breve a última e definitiva vitória. E isso é muito importante. A vitória sobre a morte é a última vitória que Ele vai nos dar. Nesse dia, a peregrinação que a gente comentou vai ter chegado ao fim. E junto dela, todas as dúvidas, questões e paixões vão ir embora. Assim como o tempo não vai mais ter influência nenhuma sobre nós e a dor vai nos abandonar. Não haverá mais dor, né? Tudo vai ser tirado por Ele. E essa última vitória vai ser quando a gente vai alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos alcançar a eternidade. Nós vamos realmente parar de sofrer essas dores. A gente vai parar de ser cego. O caminho à nossa frente não vai mais existir. Nós vamos ter chegado no ponto final do caminho, e nós vamos viver na glória com Ele, glorificando e exaltando o nome daquele que trabalhou ativamente na nossa mudança de mente e que nos manteve, que não só nos curou da escravidão do pecado, mas que nos manteve perseverantes, porque é na força dele que nós perseveramos, não é na nossa, porque é na força dele que nós nos transformamos e não nas nossas forças. É pela graça dele e por fé nele, e não tentando soar calvinista, mas mesmo arminianos podem entender isso, que não é o ser humano que tem força para se manter, mas que nós precisamos do Espírito Santo, que nós precisamos do Espírito para nos manter, através dos dons que Ele dá, através da perseverança, através da palavra dele, de estudo e de oração, de jejum. Não importa a soteriologia que tu siga aqui, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre perseverança, eu estou falando sobre fé, e a fé em Cristo não importa se tu é arminiano ou calvinista, importa que tu tenha fé nele e que tu entenda que tu é dependente dele para tomar tuas decisões ou para aceitar as decisões dele, não importa, é dele que tu precisa. Não importa que tu seja arminiano, mas é a perseverança dos santos. Não é perseverança dos santos, calma.
mas os arminianos são tudo arminianos. Não, mas de eu quatro acho, pontos, eu acho então legal a eles acreditam sacada do nisso. Spurgeon, que ele botou Salmo 119, né? O Salmo de Ouro. Cara, é um espetáculo. Mano, maravilhoso. Cara, o nome do livro ele é espetacular. 1h40 falando gente, de um versículo. Um versículo. Complicado. E depois Isso ele porque eu acelerei aqui. Ele fala mal de mim porque eu pego 2 horas um versículo. Eu não falei, nunca falei mal, nunca falei mal. Ele pegou 6 horas um versículo. 6 horas um versículo. Eu tô bem de boa ainda. Tem mais 4 horas pra falar desse. Não, mas não tem mais o que falar, é isso mesmo. A segurança tá nele, a perseverança tá nele. A segurança de tomar as decisões certas ou de viver na perseverança certa. Toda a honra e toda a glória é pra ele, independente do que a gente acredita em relação à soteriologia. Tá? É tudo pra honra e pra glória dele, é tudo pro nome dele. Nossa, gente, realmente 1h40 eu tô assustado. Eu vou pedir pro pai fazer uma oração pra gente encerrar. Desculpa, eu sei que é uma live de 1 hora e que durou 1h40, gente. Me perdoa mesmo. Assim. Amém, vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração mais uma vez à tua presença. Te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito. Te agradecendo por Tu ter cuidado, por até aqui, Senhor, nós termos andado nos Teus caminhos, porque Tu nos colocou. Muito obrigado por Tu ter te revelado um dia. Muito obrigado por Tu ter feito a Tua vontade no nosso viver. Muito obrigado por Tu ter mandado o Teu Filho aqui nessa terra para morrer por nós. Quando cravou o Senhor lá na cruz do Calvário a cédula que era contra nós. E nos trouxe salvação e luz. Muito obrigado, Senhor, por ter nos tirado das trevas para a luz, ter nos tirado da sepultura para a vida eterna. Muito obrigado por ser esse Pai de amor bondoso e zeloso. Abençoa todas as pessoas que participaram, que a paz, a alegria, a felicidade sejam em todos os lares que estão representados nessa live e que Tu estejas, Senhor, totalmente ao nosso lado, fazendo, Senhor, a Tua vontade no nosso viver. Muito obrigado por Tu falar o que Tu queres e não o que nós queremos ouvir. Obrigado por tudo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Eu fui na vigília do Léo. Meu Deus do céu. É mais ou menos por aí, né? Ó, gente, se der certo, eu vou conversar com a Cissa pra ver se a gente faz a live lá do The Chosen rápido, ou sobre algum outro assunto. E é isso, pra gente tentar aproveitar que eu tô no final do ano, tem um pouco menos coisa pra fazer. Quer dizer, agora eu tenho mais coisa pra fazer, né? Mas logo vai ter menos coisa pra fazer. E curtir. E também eu não trabalho sábado agora, então talvez dê pra fazer alguma coisa. É isso. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Pra galera do Facebook, amanhã vai ter live. Amanhã tem a live do culto, às 20 horas. E o pessoal teu aí, convida pra assistir. Se quiserem assistir. Na terça-feira vai ter 6h34, né? A gente tem... Vai ser a última live desse ano sobre o Sermão do Monte. O pai tá há 2 anos ensinando o Sermão do Monte. Quase 2 anos. Quase 2 anos ensinando o Sermão do Monte. Só conseguiu os 5 e o 6 até agora, falta o 7 inteiro. Falta um capítulo inteiro ainda. Tá sendo um capítulo por ano. Então ano que vem, capítulo 7 de Mateus. É o 6:34 que fala pra nós, não estejai ansiosos por nada, né? Isso. Então nós vamos falar sobre isso na terça-feira que vem. Só que daí é no meu Instagram, né? Ô Thay, ele prega toda terça, só que vai ser a última, nessa semana vai ser a última. E ele prega também na Peniel, na página da igreja, se vocês quiserem, no Facebook. Tem as lives às vezes. E tem o canal dele no YouTube, se vocês quiserem. Tem pregação minha e pregação dele. Isso, lá tem o Salmo 119, tem todo o Salmo. Desde o início. Desde o início, que era ele. Eu fiz só 7. Né? Ele fez 7, e eu fiz do 8 em diante. Tem tudo no YouTube dele. E tem pregação dele. É Pastor Cláudio Goulart. É PR Cláudio Goulart, eu acho. PR Cláudio Goulart. Eu mando pra vocês também no WhatsApp. Eu mandei pra vocês têm. Enfim. Tchau, gente. Eu tô falando com meus amigos na live. É isso. A gente se vê semana que vem. Se Deus quiser.